Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro nesse nosso Brasil, que a cada dia pega uma grande vassoura para varrer para o lixo da história uma série de personagens que irão prestar contas com a justiça, com a lei, com a democracia do nosso país e com o erário público, porque muitos vão ter que devolver dinheiro que foi mal utilizado, dinheiro que foi utilizado para benefício próprio. Ou se estabelece um critério que isso é proibido para todos os servidores do nosso país, ou simplesmente se legitima a balbúrdia. Qualquer administrador público poderá fazer aquilo que Bolsonaro e seu clã fez nos últimos 4 anos. Eu fiz uma representação no dia 31 de dezembro contra o ex-presidente da República pelo uso de 2 aeronaves para fins particulares, porque não tinha nenhuma justificativa para que aquilo se desse. Então, está lá na Procuradoria-Geral da República, espero que essa representação não seja avaliada por essa turma que está lá ainda, né? Apesar deles já estarem costeando o alambrado, né? E começando também a colocar o Bolsonaro na linha de tiro jurídico, vamos dizer assim. Bom, muitas coisas estão acontecendo hoje no Brasil, está sendo vislumbrada aí uma ineligibilidade do Bolsonaro, que a gente também previu lá atrás, enfim. E essas previsões todas, essas análises que eu tenho feito aqui com vocês, não foram exercícios de adivinhação. É natural em qualquer sistema democrático, quando um governante ele deixa o poder, que ele não tenha mais nenhum tipo de possibilidade de interferir concretamente na realidade, né? Sobretudo quando ele sai muito queimado, ele sai desmoralizado, ele sai muito mal avaliado, ele sai incriminado. E essa situação era previsível no caso do Bolsonaro pelos incontáveis crimes que ele cometeu contra a nação, contra a saúde pública, a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental. E agora a avalanche está apenas começando. Muitas coisas cairão sobre a cabeça do ex-presidente da República, motivo pelo qual ele deve estar pensando seriamente em jamais retornar para o Brasil. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a conhecer o nosso espaço aqui, os nossos outros vídeos. Se você gostar, dê o seu joinha, compartilhe e não esqueça de se inscrever aqui no nosso portal. Todos os dias também eu abro um chat entre 5 horas e 5h30 para bater um papo com vocês antes de entrarmos no ar. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais perto, ficar mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos aqui aos assuntos do dia. Mais tarde, inclusive, gente, eu vou fazer aqui, às 17h30, uma avaliação de como os veículos de comunicação estão também mudando o comportamento radicalmente em relação àquilo que fizeram alguns meses atrás, quando o Bolsonaro estava no poder. Para vocês verem como o lixo da história é muito ruim, é muito insalubre para muitas criaturas, né? Pois bem, mas vamos aqui aos temas de agora. Fake news sobre eleições pode deixar Bolsonaro inelegível. Então aqui o UOL fez um debate sobre essa questão, mas os fatos são os seguintes: o Bolsonaro tem contra si, no Tribunal Superior Eleitoral, 16 ações que, uma vez concluídas e condenando a criatura, automaticamente tem uma sanção de inelegibilidade por pelo menos 8 anos. Então o Bolsonaro ele ficaria fora do processo eleitoral. Mas não é somente necessário que essa condenação se faça e que essa inelegibilidade seja processada. É importante que a sociedade brasileira saiba por que isso está acontecendo. Que esse tipo de sanção tenha a maior amplitude de legitimidade, para as pessoas até pedagogicamente perceberem que um administrador público ele não pode fazer qualquer coisa quando ele está no poder, sobretudo quando ele visa uma eleição. Ou se estabelece um critério de moralidade e ética geral, ou então a balbúrdia fica liberada. Tudo aquilo que o Bolsonaro fez de ilegal durante o mandato dele poderá ser feito agora pelo presidente Lula. Gastos sem justificativas, projetos de lei para benefício próprio, antecipação de recursos, falcatruas envolvendo bancos privados, todo tipo de trambique, todo tipo de uso da máquina pública para visitar instalações e locais, né, para benefício eleitoral, enfim, fica tudo liberado, e não só para o presidente da República, os governadores, os prefeitos, todo mundo que estiver no poder fica liberado. Então,
Eu fiz uma representação no dia 31 de dezembro, que está lá na PGR para ser analisada sobre esse aspecto, visando inclusive a devolução de todos os recursos que foram mal empregados. Então são 16 ações e é impossível o Bolsonaro escapar de todas elas, até porque, como ele perdeu o poder político, ele está perdendo o seu Augusto Aras, né, que já está costeando o alambrado. Enfim, a corte eleitoral certamente será impiedosa, mas isso vai depender também do volume de informações que a sociedade tiver para que não haja nenhum tipo de contestação, né, política, contestação jurídica que possa reverter esse tipo de acontecimento. Isso está tão previsível que ontem saiu na coluna aqui do IG, uma reportagem feita pelo, deixa eu pegar o nome dele, Daniel César, com esse título aqui: Bolsonaro acabou, diz Valdemar, aliados do PL. Partido vai focar esforços no Congresso Nacional. Porque o Valdemar da Costa Neto, que não é santo, não tem nenhuma ética, não tem nenhuma moral, é um negociante partidário, e ele está percebendo agora que o ônus de ter colocado o Bolsonaro no PL está sendo muito maior em termos de existência do partido, dos seus negócios, do que os benefícios. Então, ele, em grupos de WhatsApp, de alguns quadros partidários, vazou isso aqui. O PL já considera Jair Bolsonaro como parte do passado, iniciou um planejamento para o futuro. Valdemar da Costa Neto avisou aliados que a legenda não pretende apoiar o ex-presidente e não pagará o preço de ser considerado um partido golpista. A coluna teve acesso a mensagens enviadas pelo cacique político em grupos com membros do PL e que reforçam a tese. E aí vai, eu vou colocar essa matéria na descrição do vídeo para vocês, para que ela tenha ali mais outros dados aqui. Mais tarde eu vou complementar, inclusive, com esses outros dados também. E o Bolsonaro criou uma espécie agora de cercadinho internacional. São os canjicas internacionais, né? Essas pessoas do conto do alienista do Machado de Assis que se espalharam por todos os cantos do planeta. E ele continua, dentro desse universo paralelo, a mandar mensagens ainda cifradas para as pessoas que o seguem, né? Ontem ele fez uma aparição nesse novo cercadinho lá nos Estados Unidos e durante a fala dele dizendo que o governo fez isso, falando das supostas realizações do governo dele. E em dado momento até uma pessoa que estava ali fala assim: presidente, não volte para o Brasil, não volte para o Brasil. Então vocês percebam que esse tipo de situação já está no radar dessa gente de uma maneira geral. E aí o Bolsonaro dá uma criticada, né, uma lamentada no que aconteceu no dia 8 de janeiro, querendo mesmo se desvencilhar, mas ele acaba legitimando, ele acaba justificando, ele acaba até elogiando, né? O que serve de mais uma peça contra ele, que vai se somar a tantas outras que já estão lá no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, eu sei que vocês não gostam, mas como a gente não passa muito tempo a criatura, eu vou colocar aqui só esse trechinho aqui, tá, gente? Que é alguns segundos só para vocês conferirem aqui, porque é bom a gente deixar registrado, porque depois a gente tira do ar, né? Pelo menos a gente mantém o registro aqui. Vamos lá. Importante que os brasileiros tiveram. Eu lamento o que aconteceu dia 8, infelizmente. Mas a gente só está te agradecendo, viu? Tudo que você fez. Mas a palavra é de gratidão. Gratidão. Então, a pessoa aprendeu, entendeu o que é política, conheceu os poderes. Exatamente. Começou a dar valor à liberdade. Sim. Eu falava para alguns liberdades, mas, pô, presidente, é igual o sol, né? Então, vocês perceberam? Ele falou que lamenta, mas aí ele justifica, né? Que isso tudo aconteceu porque as pessoas aprenderam a dar valor à liberdade, enfim. Então, na verdade, ele elogiou, né? Então, não tem nenhum tipo de lamento legítimo, nenhum tipo de lamento honesto, sincero que ele está fazendo. E aí, como eu tenho dito para vocês, né, a grana vai doer no bolso de Sua Excelência, porque toda vez que ele tiver que botar a mão, vai ser para tirar dinheiro e não para colocar dinheiro que ele fez ao longo da vida dele inteira, né, depois que ele virou político. Gastos de Bolsonaro com cartão corporativo podem ter sido maiores do que o divulgado, diz jornalista. Luiz Fernando Toledo, cofundador da agência que identificou gastos em cartões dos últimos presidentes, disse em entrevista à Natuza Neri que há dados incompletos e que números não batem com o portal da transparência. Gente, é muita coisa para explicar. Haja pãozinho, sorvete, tem aqueles passeios que o Bolsonaro fazia com dinheiro público, isso tudo era absolutamente imoral e, por ser imoral,
e antiético, também é ilegal, porque a lei não permite esse tipo de uso do dinheiro público. Então, muitas dessas ações farão com que ele tenha que devolver dinheiro para o erário aqui da nossa nação. Não é por outra razão que eu disse para vocês, eu fiz essa representação, que está com o número aqui, 2022-0103-487. Eu recebi o protocolo aqui que a Procuradoria da República registrou a minha representação com outras 16 que eu já fiz e que vão ficar, que eu já fiz, né? E que vão merecer a atenção do novo Procurador-Geral da República para que a gente tenha restabelecida a mínima moral e ética e responsabilidade com os recursos públicos, né? Pois bem. Neto de ditador, Cubana, Constantino e mais os demitidos da Jovem Pan. Gente, a nossa batalha aqui foi contra essa gente aqui que ficou 4 anos intoxicando a cabeça de muitas pessoas, tendo ali o Bolsonaro como o mentor maior dessa gente toda. E agora com esse tipo de acontecimento, que não são só esses aqui que foram demitidos, não. Outros estão saindo também da Jovem Pan, que tem que ser responsabilizada porque ela foi a principal empresa criminosa no nosso país nesses últimos 4 anos, que possibilitou, inclusive, a prisão, né? As pessoas que foram arremessadas, foram induzidas a fazer aquele tipo de atos terroristas, né? Que nós vimos lá em Brasília, e agora estão encalacradas, estão presas ali, enfim. Então, tem muitas criaturas que foram banidas e é justo que elas tenham sido banidas porque criminoso tem que perder um instrumento do crime. Se alguém está cometendo crime contra a democracia através das redes, tem que ter suprimido essa possibilidade. Então, faz parte do arcabouço jurídico do nosso país esse tipo de iniciativa. Tem muitos que ainda vão sair do ar também porque foram muito nocivos à democracia. E os presos que estão lá em Brasília agora, em audiências, presos reclamam de falta de Wi-Fi, da comida, da limpeza das lentes de contato. É assim que a prisão funciona, respondeu o juiz a Vândalo, que disse estar preso contra a sua vontade. Então, o preso ele ficou surpreso, né? É como se ficar preso ou estar preso fosse uma faculdade. Eu não quero ficar preso, não, o senhor não vai me prender, não. Eu cometo crime, mas não vou ser preso. Então, essa gente, por incrível que pareça, os mais radicais, eles vão ficar um tempão presos e mesmo assim eles vão continuar a achar que estavam corretos. Alguns já caíram na real, estão percebendo o problema que se envolveram, e alguns vão ser absolvidos mais à frente por várias razões. Às vezes tem pessoas que são tão idiotizadas que elas acabam sendo induzidas ali em algumas situações. Pode ser que num caso ou outro ali haja uma absolvição ou haja uma sanção pequena, mas é muito difícil que essas pessoas todas que estão presas saiam inocentadas depois de tudo que aconteceu. Então elas vão ter sanções que vão variar em vários aspectos, né? Por participação de organização criminosa, dano que foi feito, condenações anteriores vão funcionar como agravantes. Então, na hora que essa história toda começar a ser individualizada, muita gente vai ficar com pena muito alta, muita gente com penas médias e muita gente com penas curtas e muitas pessoas vão acabar soltas no meio dessa história. Mas se a sociedade brasileira aprender uma grande lição, que não se pode conspirar contra a democracia, já será um ganho fantástico, né, para a gente poder discutir política no nosso país de novo, sem medo de tomar tiro, como aconteceu no ano passado e ainda está acontecendo em muitos cantos do nosso país, né, discussões por motivações políticas que acabam sempre numa situação mais grave. Então a gente volta a uma civilização. Bom, mais tarde eu estarei aqui com vocês porque tem mais coisas acontecendo, mas o fato é esse, Bolsonaro inelegível é quase uma certeza absoluta, né? Falta só agora sacramentar, justiça sacramentar, mas não vai ter volta não. Eu fico por aqui, gente, um grande abraço, mais tarde a gente se vê. Tchau!